A verdadeira conexão espiritual começa no ponto onde a mente humana se cala e a consciência desperta para algo maior. Ouvir Deus não é um privilégio dos santos, dos profetas ou dos iluminados. É um direito natural, um acesso direto entre a criatura e o Criador. Mas a verdade é que muitos confundem a voz de Deus com seus próprios pensamentos, seus medos, suas vontades, seus desejos escondidos. E é sobre isso que vamos mergulhar hoje. O processo profundo, silencioso e transformador de aprender a ouvir Deus sem se perder dentro do ruído da própria mente. Porque ouvir Deus não é uma habilidade intelectual, não é uma técnica decorada, é uma postura interna, uma prontidão do espírito, uma abertura que exige renúncia, sinceridade e coragem para encarar aquilo que Ele mostra, não aquilo que gostaríamos de ouvir. E essa diferença é, para muitos, o maior obstáculo. A maioria das pessoas acredita que Deus fala de forma extraordinária, mas Ele costuma falar de maneira incrivelmente simples. O problema é que a nossa própria voz também fala de maneira simples. O ego quer parecer Deus. O medo finge ser prudência. A ansiedade finge ser urgência. A carência emocional finge ser revelação. E a mente, com toda a sua criatividade, tenta se passar por algo sagrado. Por isso, a jornada começa na consciência. A consciência de que nem tudo que soa certo vem de Deus e nem tudo que te assusta vem do diabo. Há coisas que simplesmente vêm de você. Seu passado, seu trauma, sua educação, seu orgulho, suas feridas. E o primeiro passo para ouvir Deus é aprender a reconhecer o que, dentro de você, fala alto demais. A voz de Deus nunca compete com o barulho do homem. Ele não grita para convencer. Ele não pressiona para dominar. Ele não força para manipular. A voz de Deus sempre vem com clareza e suavidade, mas também com um peso de verdade que não pode ser ignorado. Já a nossa voz quase sempre vem com confusão, pressa, expectativa ou justificativa. Muitas vezes, quando alguém não sabe se é Deus, já é um sinal claro. Quando é Deus, você não tem certeza emocional, você tem certeza espiritual. Não é uma excitação na alma, é um assentamento no espírito. Para distinguir isso, você precisa treinar a quietude. Não é o silêncio externo, mas o silêncio interno. Um espaço onde a mente não está tentando entender, adquirir, conquistar, prever ou controlar nada. É por isso que Deus fala muito mais facilmente quando você está em paz do que quando você está desesperado. Desespero cria ruído. E Deus não se manifesta no ruído. Ele se manifesta apesar do ruído, mas no íntimo de quem consegue se aquietar por dentro. Mas para se aquietar, você precisa se conhecer. Porque às vezes a sua mente não está barulhenta por causa de problemas. Ela está barulhenta porque você não sabe identificar as intenções escondidas dentro de si. Deus fala, mas você interpreta através de um filtro. E esse filtro pode estar sujo, pode estar enviesado, pode estar rachado por dentro. Quando você ora pedindo direção, mas quer muito que a resposta seja uma só, você já fechou a porta para ouvir Deus. Quando você consulta Deus para confirmar algo que você já decidiu emocionalmente, você não está procurando Deus. Está procurando uma aprovação espiritual para aquilo que já está determinado no seu coração. E Deus não é cúmplice das nossas teimosias. É por isso que a sinceridade é a chave. Uma sinceridade que dói. A sinceridade de dizer, Senhor, eu quero ouvir Tua voz, mesmo que ela vá contra mim. Essa frase abre portas, porque Deus só fala com profundidade onde existe verdade. Não a verdade que você já sabe, mas aquela que você prefere não encarar. Deus fala através da consciência, mas não confunda isso com seu julgamento. Deus fala através da paz, mas não confunda isso com conforto. Deus fala através da verdade, mas não confunda isso com sua opinião. Deus fala através de sensações interiores, mas não confunda isso com emoção. Deus fala através da intuição espiritual, mas não confunda isso com imaginação. Como separar uma coisa da outra? Observando o efeito. A voz de Deus te alinha, mesmo quando não te agrada. A voz de Deus te fortalece, mesmo quando te confronta. A voz de Deus traz luz, mesmo quando revela algo difícil. A voz de Deus gera uma certeza calma, nunca uma inquietação urgente. A sua voz, por outro lado, pode te animar, mas não te estabiliza. Pode te impressionar, mas não te transforma. Pode te empolgar, mas não te ilumina.
Pode te consolar, mas não te confronta naquilo que precisa ser mudado. A voz de Deus sempre aponta para a verdade, para o amor, para a coerência, para a sabedoria e para a paz. A sua voz, muitas vezes, aponta para a fuga, para a compensação, para o desejo emocional, para o orgulho ou para a pressa. E uma das maneiras mais fortes de diferenciar as duas é observar se aquilo te torna mais responsável ou apenas mais confortável. Deus fala para formar, não para mimar. Ele fala para moldar, não para aplaudir. Ele fala para conduzir, não para alimentar ilusões. Você percebe que está ouvindo Deus quando a mensagem faz sentido espiritual, mesmo que não faça sentido emocional. Quando algo dentro de você reconhece, isso é maior do que eu. E é justamente por isso que muitas pessoas evitam ouvir Deus de verdade, porque quando Deus fala, Ele tira máscaras, Ele corrige rotas, Ele desmonta desculpas, Ele revela intenções escondidas. Outra marca clara da voz de Deus é que Ele nunca contradiz o que Ele já falou antes. Deus é coerência, o ego é contraditório, a emoção muda de opinião rápido demais, o desejo é instável. Deus não é. Se Ele te falou algo ontem, Ele não vai te dizer o oposto hoje só porque você ficou ansioso. Deus não negocia princípios para aliviar sentimentos. E isso leva a outro ponto. Deus fala muito mais através de princípios do que através de frases. Ele fala através da forma como você é movido interiormente, não apenas através de palavras específicas. A mente humana quer ouvir frases. O espírito quer receber direção. Deus fala pela paz. Deus fala pela inquietação justa, quando algo está errado. Deus fala pela repetição sutil de sinais. Deus fala pelo discernimento. Deus fala pela palavra escrita. Deus fala pelo silêncio, quando você quer uma resposta que Ele não está disposto a dar agora. Deus fala até mesmo permitindo que algo aconteça para te mostrar algo que você não queria enxergar. E Deus fala muito por alinhamento, quando tudo dentro de você repousa na mesma direção. A voz humana sempre tenta te empurrar. A voz de Deus te direciona. A diferença é enorme. Outra forma clara de perceber a distinção é perceber o que permanece depois que a emoção passa. Porque a sua voz é temporária, a de Deus é constante. Se algo te pareceu revelação ontem, mas hoje desapareceu, aquilo era emoção. A voz de Deus não evapora, ela se instala. A voz de Deus não precisa de euforia para ser verdadeira. Ela se sustenta sozinha. O caminho para ouvir Deus sem se confundir exige prática. Exige hábito. Exige maturidade espiritual. Deus fala em simplicidade, mas exige profundidade para compreender. Por isso, quem vive correndo nunca ouve com clareza. Quem vive ansioso nunca interpreta corretamente. Quem vive dependente da opinião dos outros nunca descobre a própria sensibilidade espiritual. E existe uma verdade dura. Deus fala melhor com quem está disposto a obedecer. Muitas pessoas não conseguem ouvir Deus porque, no fundo, não querem obedecer. Querem conveniência, não direção. Querem bênção, não transformação. Querem respostas rápidas, não maturidade interior. Deus não fala com quem está apenas curioso. Ele fala com quem está disponível. O caminho é simples, mas profundo. Silencie o ego. Exponha os medos. Questione as intentions. Purifique os motivos. Busque a paz e não a emoção. Ouça o que te confronta, não apenas o que te agrada. Obedeça ao que você já sabe antes de pedir algo novo. Aprenda a distinguir entre entusiasmo e direção. E, principalmente, esteja disposto a ouvir Deus mesmo quando a resposta não é a que você gostaria. A voz de Deus nunca te afasta da verdade, da responsabilidade, da coerência e do amor. A sua voz, muitas vezes, tenta te afastar de tudo isso, mesmo sem perceber. Quando você se acostuma a observar, sentir, distinguir e comparar os movimentos internos, você começa a perceber um padrão. Deus não fala como você. Ele não pensa como você. Ele não reage como você. A voz dele se destaca porque ela carrega algo que nenhum pensamento humano pode reproduzir: profundidade espiritual. No final, ouvir Deus é um exercício de humildade, de reconhecer que, apesar de toda a inteligência, toda a sensibilidade e toda a capacidade humana, há uma voz maior, uma direção mais elevada e uma sabedoria que ultrapassa a lógica do mundo.
E quando você aprende a ouvir Deus sem confundir com a sua própria voz, tudo na sua vida muda. Porque você passa a perceber que Ele sempre esteve falando. Você é que estava ouvindo através do barulho. O segredo não é fazer Deus falar. O segredo é ajustar a sua alma para escutar. Ouvir Deus é um processo que se aprofunda conforme a alma amadurece. Depois que você aprende a distinguir a voz de Deus da sua própria voz, surge um novo desafio. Manter essa distinção viva no dia a dia, quando as circunstâncias mudam, quando o coração oscila, quando a mente tenta recuperar seu domínio habitual. E é aqui que muitos tropeçam, porque ouvir Deus uma vez é fácil. Difícil é sustentar um coração sensível o suficiente para ouvi-lo sempre, em todas as fases, em todos os estados emocionais, em todas as situações. A confusão volta quando você relaxa a vigilância interior, quando o coração se distrai, quando a mente volta a querer decidir tudo sozinha. E é nesse momento que a voz humana tenta novamente vestir-se de divina. Ela tenta parecer sábia, tenta parecer espiritual, tenta parecer correta. Mas Deus não se deixa imitar. A voz dele nunca perde consistência, nunca perde o tom, nunca perde a profundidade. Por isso, o primeiro princípio dessa caminhada contínua é manter o espírito desperto. Não desperto no sentido de estar tenso, mas desperto no sentido de estar consciente. Deus fala melhor com quem vive atento, não ansioso, mas atento. Quando você está desperto espiritualmente, até o sussurro mais leve de Deus se torna perceptível. E essa sensibilidade não nasce do esforço, mas da intimidade. Quanto mais você anda com Deus, mais você reconhece o som da voz dele. É como alguém que vive ao lado de outra pessoa durante anos. Não precisa ver o rosto, não precisa conferir o nome. Basta ouvir um passo, uma respiração, um toque na porta e já sabe quem é. A intimidade cria reconhecimento, e o reconhecimento elimina a confusão. Mas para desenvolver intimidade, você precisa de constância. Deus não se revela profundamente na vida de quem busca apenas em momentos de urgência. A voz de Deus não é um serviço de emergência, é uma relação contínua, é um fluxo, é um modo de vida. E quanto mais você se aproxima, mais clara a voz se torna. Não porque Deus fala mais alto, mas porque você fala menos. A parte mais difícil para muitos não é ouvir Deus, é parar de ouvir a si mesmos. Parar de dar espaço a pensamentos que nascem do medo. Parar de dar atenção a intuições que nascem da ansiedade. Parar de obedecer impulsos que nascem do orgulho. A voz de Deus não compete com nada disso. Ela simplesmente permanece, esperando que você abandone as distrações e volte para o centro. E uma das formas mais profundas de ouvir Deus continuamente é prestando atenção à paz interior. Não uma paz emocional, mas uma paz espiritual. A paz emocional pode ser enganosa. Ela nasce quando você se convence de algo que quer acreditar. A paz espiritual não precisa te agradar, ela apenas se instala. Essa paz é como uma chave. Quando você segue a direção certa, essa paz se mantém. Quando você se desvia, ela desaparece. A voz de Deus está sempre alinhada à paz duradoura, nunca à euforia. Deus não usa pressa para conduzir. Ele usa a verdade. Ele usa a luz. Ele usa a clareza. Pressa quase sempre é a sua voz tentando decidir antes da hora. E esse ponto é importante. A voz de Deus nunca te empurra, ela te conduz. A sua voz te pressiona. A voz de Deus te direciona. A sua voz tenta convencer. A voz de Deus traz convicção. A diferença é enorme e perceptível para quem está atento. Outro ponto fundamental é entender que Deus não muda de opinião para te agradar. Ele não altera a direção porque você ficou emocional. Ele não ajusta a resposta porque você ficou impaciente. Ele não reformula a verdade porque você queria algo mais fácil. Quando a sua resposta emocional muda o que você acha que Deus disse, pode ter certeza, você está ouvindo a si mesmo. A voz de Deus é estável como rocha. A voz humana é impressionável como areia. E ao caminhar nessa sensibilidade contínua, você perceberá algo profundo. Deus fala muito através do silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é convite. Quando ele silencia, ele está ensinando. Ele está formando algo em você que nenhuma palavra conseguiria formar. O silêncio de Deus amadurece mais do que 1000 respostas imediatas. O ser humano não gosta do silêncio porque o silêncio confronta. Ele revela intenções.
Ele mostra aonde você está tentando manipular a vontade de Deus. Ele expõe o quanto você tenta apressar processos espirituais que têm seu próprio tempo. Mas o silêncio também purifica. Ele limpa o coração. Ele separa desejo de direção. Ele separa emoção de orientação divina. No silêncio, você começa a ouvir não só o que Deus diz, mas o que Ele não está dizendo, e isso é ainda mais poderoso. Com o tempo, você percebe que ouvir Deus não é apenas sobre palavras, é sobre movimentos, é sobre sensações espirituais, é sobre alinhamentos. Deus fala pela porta que Ele abre e pela porta que Ele fecha, pela pessoa que entra e pela que sai, pela oportunidade que flui e pela que trava completamente. Deus fala pelo caminho que se ilumina e pelaquilo que perde sentido de repente. A diferença entre a sua voz e a de Deus fica clara quando você entende que Deus nunca trabalha fora do propósito. A sua voz trabalha fora do propósito o tempo todo, especialmente quando está com medo, pressa ou carência. Mas Deus não. Ele sempre te puxa de volta para aquilo que forma caráter, maturidade e consciência. E quanto mais profundo esse relacionamento fica, mais você percebe algo que muda tudo. Deus fala menos sobre o que você deve fazer e mais sobre quem você deve se tornar. A voz humana está sempre focada em destino, resultado, conquista e solução. A voz de Deus está sempre focada em transformação, verdade e identidade. Deus não quer apenas te orientar, Ele quer te moldar. É por isso que, quanto mais você cresce espiritualmente, mais a voz de Deus se torna interior, não exterior. Ele passa a falar menos com frases e mais com consciência, menos com sinais e mais com discernimento. Ele quer que você evolua a ponto de reconhecer sua presença sem precisar de uma experiência extraordinária toda vez. Mas isso exige coragem, porque ouvir Deus continuamente significa confrontar áreas onde você ainda não quer ouvir. Deus fala sobre perdão quando você quer justiça. Deus fala sobre renúncia quando você quer conquista. Deus fala sobre cura quando você quer compensação. A voz de Deus te tira de você mesmo. A sua voz te coloca de volta no centro de tudo. E essa é a chave final. Se a voz divina que você ouviu sempre te coloca no lugar mais confortável, mais seguro e mais conveniente, provavelmente é a sua voz. Deus não te leva ao conforto, Ele te leva ao propósito. El propósito exige desconforto, exige fé, exige entrega. Quando você aprende a aceitar isso, a confusão diminui, porque você deixa de procurar uma voz que te agrada e começa a procurar a voz que te transforma. E essa voz sempre foi Deus. No final, ouvir Deus sem confundir com a própria voz não é apenas uma habilidade espiritual, mas um estilo de vida, uma postura do coração. Uma maturidade que se constrói dia após dia, escolha após escolha, silêncio após silêncio. E, a cada passo, você descobre que Deus nunca esteve longe. Ele apenas esperava que você se afastasse um pouco de si mesmo para enxergá-lo claramente. E quando isso acontece, a vida muda, a direção muda, o interior muda. Porque ouvir Deus não é apenas receber respostas, é ser guiado por uma presença que ilumina tudo que você é e tudo que você ainda será.